Glória a Deus. Muito bem. O título da nossa mensagem de hoje é: quando os céus se abrem, a unção dobra. Amém? Quando os céus se abrem, a unção dobra. É por isso que esse tema é tão importante para nós. Um projeto de vida que tem como tema o céu aberto. Porque quando o céu se abre, a unção, ela dobra sobre a nossa vida. Quer dizer, a bênção, ela é redobrada sobre nós. Para falar desse tema, nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Abra a Bíblia e acompanhe. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 até o 21. 1 Reis 19, no versículo 19 até o versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Esperar todo mundo encontrar para acompanhar a leitura. Ok? Então vamos lá. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Agora vai lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 13. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Um pouquinho mais para frente, né? Ok? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me veres quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou:
meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias se lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Amém? Muito bem. Queridos irmãos, eu quero abordar nesta manhã 3 decisões que podem dobrar a unção de Deus sobre a nossa vida. Bem? 3 decisões importantes que nós podemos tomar ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória diante de Deus, e isso pode atrair sobre nós uma unção dobrada. Eliseu, ele teve essa oportunidade e ele colocou em prática essas 3 atitudes. Ele tomou essas decisões no momento certo da sua vida, e isso lhe proporcionou que em um momento determinado o céu se abrisse e descesse sobre ele o manto de Elias, que representou a unção dobrada que ele havia pedido para Elias. Quais são as decisões que foram tomadas por Eliseu que proporcionaram o céu aberto sobre a sua vida? Decisão número 1: acredite que você é capaz. Você precisa acreditar no teu chamado e no teu potencial. Quando Elias chamou Eliseu, ele acreditou que era capaz de encarar aquele desafio. Ele não se acovardou, ele não ficou com medo. Talvez até tenha tido medo, mas ele teve coragem de enfrentar o medo, porque ele acreditou no seu chamado. Por que ele acreditou no seu chamado? Porque o seu chamado partiu de um profeta que todos sabiam que era um verdadeiro homem de Deus. Elias, ele representava naquele instante, ele representava o reino de Deus na terra. Então Eliseu entendeu que aquilo, como estava partindo de Deus, como aquilo era um chamado de Deus na sua vida, é porque Deus realmente estava apostando nele, Deus estava acreditando nele. Então Elias também acreditou. Você sabe que muitas pessoas, elas se frustram na sua trajetória de vida, porque elas não acreditam no seu próprio potencial. Elas deixam de crescer, deixam de prosperar, deixam de ter um bom emprego, deixam de produzir na obra de Deus, no reino de Deus, deixam de ter um ministério grande, bonito, abençoado, porque elas não acreditam no seu potencial. Elas se menosprezam, elas mesmas se colocam para baixo. Não vamos nem falar daquela oposição externa que às vezes tenta nos empurrar para baixo, mas é a própria pessoa, porque ela não acredita no seu chamado. Então creia, acredite no teu potencial. Se algo chegou na tua mão, seja ela uma oportunidade, seja ela um chamado de Deus no ministério, seja ela uma porta que está se abrindo, claro, ore a Deus, busque de Deus uma direção, uma resposta, se aquilo realmente é de Deus. E Deus, ele tem prazer em confirmar quando ele está fazendo algo. Deus não é daqueles que mandam uma correspondência sem remetente. Ele sempre faz questão de assinar aquilo que ele está fazendo. Então confirme. Se aquilo realmente for confirmado que é uma porta que Deus está abrindo, acredite no teu potencial. Eu já vi pessoas perderem oportunidades profissionais porque não acreditaram que eram capazes de executar aquela tarefa. Eu já vi pessoas deixarem de crescer no ministério, porque quando surgiu uma oportunidade, não acreditaram no seu potencial, que eram capazes de enfrentar aquele desafio, de enfrentar o desafio que estava sendo proposto e conseguir alcançar o resultado. Então nunca subestime. Se algo chegar até você, e você pedir uma confirmação de Deus, e Deus confirmar que vem da parte dele, nunca se subestime. Diga, não, eu sou capaz. Se Deus está confiando em mim, eu também vou confiar em mim. Eu vou acreditar que eu sou capaz, que eu tenho potencial e que eu vou conseguir chegar lá. Eliseu, ele creu. Quando Elias jogou a capa, porque na verdade a Bíblia usa a expressão jogou, mas na verdade Elias, o que ele fez? Ele passou onde estava Eliseu e ele pegou a sua capa e colocou sobre os ombros de Eliseu. Esse gesto naquela época significava o seguinte: estou te adotando como filho. Então Eliseu entendeu, porque ele sabia quem era Elias. Então ele acreditou no seu potencial. Ele pensou assim: se Deus mandou Elias colocar capa sobre os meus ombros, é porque eu sou capaz.
Então eu acredito, eu sou capaz. Então ele toma a decisão de seguir Elias, de servir Elias. A segunda decisão importante que Eliseu tomou é a decisão de romper com tudo aquilo que nos limita. Eliseu, ele tinha uma vida próspera. Ele era um rapaz abençoado e um rapaz próspero. Ele estava lavrando com a 12ª junta de boi. E ele estava comandando. Era uma terra do seu pai. E eles estavam plantando. E ele estava na 12ª junta de boi lavrando a terra. Irmãos, só para você entender. Quem tivesse 12 juntas de boi lavrando a terra é o mesmo que alguém hoje tivesse 5, 6 trator trabalhando numa fazenda. Então ele era um rapaz próspero e abençoado, mas ele estava limitado somente a isso. Mas o propósito de Deus, ele era maior. Então ele não permitiu que nada limitasse o que Deus tinha na vida dele. Muitas vezes as pessoas, elas deixam que o momento, que a situação, ela limite aquilo que Deus quer fazer. Às vezes Deus tem um grande projeto na vida da pessoa, um projeto de honrar, de colocar numa posição de destaque. Deus tem um projeto de levar a pessoa para um ministério grande, um ministério abençoado, um ministério de resultado, uma profissão abençoada, uma família abençoada, mas a pessoa fica limitada àquilo que ela está vivendo. Então nunca se limite. Eu até fiz uma anotação aqui que eu acho que é importante, porque Eliseu, ele rompeu afetivamente, emocionalmente e financeiramente. Afetivamente por quê, irmãos? Porque ele rompeu com a sua família. Ele saiu da casa do pai e da mãe. Observe que Eliseu, ele tinha um bom relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Que quando Elias coloca a capa no seu ombro e diz assim: eu quero te adotar como filho, a partir de hoje você vai ser meu discípulo. Ele disse: deixa pelo menos eu me despedir do meu pai e da minha mãe. E Elias disse: vai lá, faça isso. Então ele teve coragem de romper afetivamente. Ele também rompeu emocionalmente. Você veja que ele mata o boi que ele usava para lavrar a terra. Ele pega os aparelhos, ele queima, ele faz um churrasco para os seus amigos, para as pessoas que estavam à sua volta. Então ele também rompeu emocionalmente. Eu creio que foi uma despedida com lágrimas, foi uma despedida com dor, mas ele entendeu que aquela despedida significava o quê? Um novo processo na sua vida. Então ele rompeu emocionalmente, ele também rompeu financeiramente, porque ele tinha uma vida estável, uma vida financeira tranquila, morava na casa do pai e da mãe, tinham propriedades, tinham bens, mas ele entendeu que o chamado de Deus era mais importante. Ele sabia que a partir daquele momento, ele ia viver uma vida completamente diferente, mas seria uma vida de milagre. Tem uma vida que ele chegaria um momento que ele viria os céus abertos sobre a sua vida. É isso que muitas vezes limita pessoas, impede que os céus se abram, porque elas não conseguem romper com aquilo que está limitando ela. Não conseguem romper financeiramente, não conseguem romper afetivamente, não conseguem romper emocionalmente. Qualquer situação do mundo prende a pessoa e impede ela de romper. Ouça bem o que eu vou dizer para você nesta manhã. Todos nós, em algum momento, somos desafiados por Deus a romper em alguma área da nossa vida, a tirar do nosso caminho algumas coisas que nos limitam com relação ao propósito de Deus. Podem estar relacionados com vida profissional, financeira, ministerial, espiritual, familiar, não importa qual seja a área, mas tem momentos que nós temos que tomar essa decisão. Deus não vai decidir por você, é você que precisa decidir, é você que tem que tomar a decisão. Deus dá os sinais, Ele mostra, Ele chama a nossa atenção, mas quem tem que tomar a decisão somos nós. Veja que Elias, ele não resolveu essa questão de Eliseu, era Eliseu que tinha que fazer. Eliseu tinha que romper. Quando ele mata os bois e ele queima os aparelhos dos bois, espiritualmente ele está rompendo com a vida que ele tinha até então, porque ele sabe que a partir daquele momento ele vai ter uma vida diferente, uma vida que irá lhe proporcionar os céus abertos sobre a sua vida durante muitos anos. Só para você ter uma ideia, o ministério de Eliseu foi, ele pediu unção dobrada de Elias, mas o ministério dele foi 3, 4, 5 vezes maior que o ministério de Elias.
O ministério de Eliseu foi um ministério longo, profético, de muitos sinais, de muita bênção na sua vida. Deus sempre lhe honrou. Por quê? Porque no momento certo ele soube fazer a decisão certa. Se você for confrontado por Deus a decidir de romper algumas coisas que estão limitando a tua vida, busque um sinal de Deus. Se Deus confirmar, não tenha medo de romper, em nome de Jesus. Amém? Terceira decisão que foi muito importante na vida de Eliseu: ele comprometeu. Ele se comprometeu. Irmãos, o comprometimento é algo muito importante na nossa vida. Você sabe quantos anos Eliseu serviu Elias? 8 anos. Nesses 8 anos, ele serviu a Elias no total anonimato. Ninguém ouvia falar do nome Eliseu. Era no total anonimato, mas ele se comprometeu de verdade. A partir do momento que ele deixou a casa do seu pai, e ele seguiu a Elias, ele se comprometeu. Irmão, em tudo na nossa vida que nós vamos fazer, se não tiver um comprometimento nosso, pode ter certeza que não vai dar resultado. Isso é em tudo. Eu vou dar alguns exemplos que são exemplos bem simples. A mulher, quando ela resolve ter um filho, se ela não estiver comprometida com a gestação e comprometida em cuidar do filho, pode ter certeza que em algum momento, ela vai ter problema. Ou vai ter problema de saúde, ou vai ter problema na formação e na educação da criança. Quando o casal faz a opção de ter um filho, precisa se comprometer com isso. Vai ter que abrir mão de comprar uma camisa de marca, de comprar um tênis de marca, de fazer uma viagem, de fazer um passeio, para poder proporcionar o melhor para a criança. Requer comprometimento. Vou dar um outro exemplo. Quando uma pessoa resolve casar, ela tem que estar decidida a se comprometer no relacionamento. Porque se ela não estiver comprometida no relacionamento, a qualquer momento, esse relacionamento pode ser quebrado. Pode acontecer uma contenda, uma discórdia, um desentendimento e romper no relacionamento. Então tem que se comprometer. Quando você recebe uma oportunidade de trabalho, se você não se comprometer com esse trabalho, irmão, o empregador, ele também não precisa estar comprometido contigo. Você tem que se comprometer, chegar no horário, trabalhar, desempenhar a tua função, produzir, alcançar a expectativa que aquela posição do teu trabalho exige de você. Requer comprometimento da nossa parte. Agora, vamos falar de algo muito mais importante, que é o reino de Deus. Se você quer ver os céus abertos na tua vida, você precisa se comprometer com Deus de verdade. De verdade. Eliseu se comprometeu com o reino de Deus. Qual que era a referência para ele de reino de Deus? Era Elias. Porque o chamado na vida dele partiu de Elias. Então, para ele, a visão de reino de Deus era Elias. Por isso, o que ele faz? A Bíblia é categórica, diz assim: seguiu Elias e o servia. Se comprometeu com Elias, cuidou de Elias, andou junto com Elias, aprendeu com Elias, serviu a Elias. Até quando, irmãos? Até completar 8 anos. 8 anos de comprometimento. Ele teve a primeira oportunidade de pedir algo. Elias chega para Eliseu e disse assim: pede o que tu queres quando eu for tomado. Primeiro Elias disse para ele assim: ó, você fica aqui que eu vou até tal lugar. Ele disse: não, eu vou contigo, aonde tu for eu irei. Isso é a prova de alguém comprometido, irmãos. A prova de alguém comprometido de verdade com o reino de Deus. Quem é comprometido com Deus, irmãos, quem é comprometido com Deus, ninguém te convence a você voltar atrás. Ninguém te convence. Se você está comprometido, não é parente, não é familiar, não é dificuldade, não é trabalho, não é finança, não é doença, não é nada que te afaste da presença de Deus. Quem está comprometido de verdade. Elias disse assim: fica aqui que eu vou até Betel. Ele disse: não, eu estou comprometido, eu vou contigo. Quando eles estão andando, aconteceu isso algumas vezes, quando eles estão andando, chegando perto do lugar onde Elias seria tomado por um redemoinho, Elias disse para ele assim: ó, Eliseu, pede o que tu queres, o que tu pedir, eu vou te dar. E Eliseu disse assim: eu quero a porção dobrada do que tem em você, a unção que tem em você, a porção dobrada do teu espírito. Elias, sabe que Elias levou um choque? Ele olhou e disse assim, Elias se assustou,
que ninguém tinha tido tanta ousadia de pedir tanto assim. Ele disse assim: dura coisa pediste. Se você me ver subindo, você recebe. Por que ver subindo? Porque os céus naquele dia se abriam para receber Elias. Elias, ele não morreu, ele foi transladado. São duas pessoas na Bíblia que a Bíblia diz que foram transladados: Enoque e Elias foram transladados. E há uma especulação também que Moisés não tenha morrido, também tenha sido transladado, mas não há uma comprovação teológica disso. É apenas uma ideia, uma especulação. Os céus se abriram naquele dia, Elias subiu, mas antes que ele chegasse ao céu, a sua capa caiu sobre Eliseu, e Eliseu recebeu a porção dobrada. Se comprometa com as coisas de Deus, se comprometa, porque daí o céu se abre, e a unção que virá sobre a tua vida é uma unção dobrada. A bênção será redobrada sobre você, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos nesta manhã.